A parábola dos dois servos, o servo bom e o servo mau. É o que falaremos nesse vídeo, meus irmãos. A parábola dos dois servos é uma das parábolas de Jesus registradas nos evangelhos de Mateus e também de Lucas. Mateus 24, 45 ao 51. Lucas 12, 42 ao 46. A parábola dos dois servos também ela é conhecida como a parábola do servo bom e o servo mau. Na parábola, Jesus diz que o servo fiel é aquele a quem o seu senhor encarrega dos bens de sua casa para dar aos seus outros servos alimentos no tempo devido. E voltando o senhor, encontra esse servo cumprindo diligentemente sua ordem. Por causa de sua fidelidade, Jesus diz que certamente o senhor daquele servo haverá de encarregá-lo de todos os seus bens. Mas se aquele servo for mau e pensa que o seu senhor tarda virá, e começa a espancar os seus conservos, e a comer, e a beber com os bêbados, então virá o senhor daquele servo num dia em que ele não espera, e numa hora que ele não sabe. Assim o senhor do servo mau irá separá-lo de sua casa e destinará, ele a sua parte com os hipócritas. O servo mau será expulso a um lugar onde haverá pranto e rangeres de dente. Vamos para o contexto dessa parábola dos dois servos. Provavelmente, Jesus contou a parábola dos dois servos em duas ocasiões diferentes de seu ministério. Essa possibilidade é dedicada pelos pequenos detalhes que diferenciam, ou seja, os registros de Mateus e também de Lucas. Embora esses registros sejam certamente paralelos, no Evangelho de Mateus, Jesus contou essa parábola quando estava exortando seus discípulos acerca dos acontecimentos que sucederiam até o fim dos tempos. No Evangelho de Lucas, essa parábola também aparece num contexto em que Jesus ensina sobre a vigilância e a prudência diante da realidade do seu retorno no fim dos tempos. Vamos para a explicação para entendermos a parábola dos dois servos. A parábola dos dois servos é uma história ilustrativa. Nela, Jesus ele explica uma cena muito comum que persiste até hoje, provavelmente. Ele tinha em mente um homem rico que estava prestes a viajar. Antes de partir, porém, o homem rico colocou em seu empregador, de maior confiança, com responsabilidade. Ou seja, ele ficou responsável por todos os demais empregados. Esses empregados que foram colocados esse empregado que foi colocado, como administrador de sua casa, deveria não apenas supervisionar o trabalho dos demais, mas também garantir que nada lhe faltasse. O servo que atentar à tarefa delegada a ele por seu senhor e cumprir diligentemente é um servo bom e fiel. Mas o servo que age com descaso e consequente, diante das suas responsabilidades, que recebeu? É um servo mau e infiel. A narrativa da parábola dos dois servos, registrada em Lucas, possui uma conclusão adicional, que não aparece no contexto de Mateus. Nessa conclusão, Jesus diz que o servo que soube a vontade do seu senhor e não se aprontou, nem fez conforme a sua vontade, será considerado com castigo de açoites. Mas o que não soube e fez coisas dignas, com poucos açoites será castigado. E a qualquer que muito for dado, muito lhe pedirá. E ao que muito lhe confiou,
muito mais lhe pedirá. Lucas 12, 47 ao 48. O significado da parábola dos dois servos, o significado dessa parábola, desses dois servos, fala sobre a vigilância e o comprometimento. O patrão que antes de viajar delega a responsabilidade ao seu servo, representa Jesus, nosso Senhor. Ele espera encontrar, na ocasião de seu retorno, os servos bons, que cuidaram, que cuidam e têm responsabilidade, a responsabilidade que fora dada com diligência. Os servos bons representam os verdadeiros cristãos que cuidam, que administram, que têm zelo, que cuida dos outros, querido. É isso. Como tesouros, como eu falo de tesouros espirituais, que Deus lhe confiou. Os servos bons fazem a vontade do Senhor, cuidam daqueles que se acham necessitados, tanto espiritualmente quanto materialmente. Os servos bons, que são os crentes genuínos, guardam a volta de Cristo com comprometimento e com a fidelidade, tal como o Senhor da parábola, como o Senhor Jesus, ele volta e também colherá todos os seus servos fiéis num grau eterno de glória, eu posso dizer de honra. Já os servos maus representam pessoas iníquas, hipócritas, que serão severamente castigadas no dia do juízo. Essas pessoas se mostram despreocupadas com as coisas de Deus. Ao invés de cuidarem dos necessitados, os servos maus fazem crueldade com os outros. Os servos maus não agem com a prudência, ao contrário de se comportar de forma leviana e inconsequente. Por isso eles serão lançados num lugar de eterna desgraça. A conclusão adicional da parábola dos dois servos no Evangelho de Lucas ainda ensina que essa revelação de Deus ao mundo torna todas as pessoas, eu posso dizer, indesculpáveis, mesmo que em diferentes graus. Então nenhum servo mau poderá se justificar, apelando para a sua suposta ignorância. Isso porque a ignorância nunca é absoluta. Romanos 1, 20 ao 21. Alguns estudiosos, como Henk, ele resume, ou seja, o significado da parábola dos servos de uma forma muito interessante. Ele diz que a mensagem dessa parábola nos ensina a permanecer ativamente leais ao Senhor, desempenhando de forma prudente e alegre